para falar sobre a missão da sua vida, aquilo que você nasceu para fazer, para entregar para o mundo, para deixar como legado, para deixar uma marca nessa existência, na sua geração, eu tenho que falar sobre propósito, sobre esse conceito de propósito. Como você já sabe, eu gosto muito de conceituar os temas para que a gente consiga enquadrar a informação e facilitar o entendimento, para dar mais clareza. E quando eu tenho mais clareza, eu tomo melhores decisões, tenho melhores resultados, e isso alimenta um ciclo virtuoso de resultado na minha vida. Antes de falar sobre missão propriamente dita, e sim, como você escolhe a sua missão? Como você escolhe aquela missão que vai te completar, fazer o seu olho brilhar, seu coração bater mais forte, faz você ter vontade de, quando coloca o pé para fora da cama todo dia, vontade de ir fazer o que você tem que fazer com um sorriso nos lábios, com disposição, com energia. Mesmo que você tenha dormido uma noite mal dormida, você sai com disposição e com vontade para fazer isso. É isso que eu vou falar para você hoje. Você vai sair daqui mais preparado, mais preparada para encontrar, para se conectar com essa missão. Agora, antes de falar de missão, eu preciso conceituar o que é propósito, o que é missão, porque as pessoas falam muito por aí, é um tema que vem sendo muito procurado, debatido, difundido, a literatura vem aumentando um pouco sobre isso, pessoas escrevendo sobre isso, pesquisando sobre o que completa uma pessoa, o que conecta uma pessoa à sua essência. Então vamos conceituar, eu vou trazer para você a visão que eu tenho sobre propósito. E o que é propósito, turma? Mas antes de falar o que é propósito, eu vou dizer para você o que não é propósito. O que não é propósito? Propósito, quando se fala em propósito de vida, não é uma meta, um objetivo. Uma meta, um objetivo é algo que tem data de validade. Meu objetivo é viajar para Disney até o meio do ano que vem. Quando você foi lá, viajou para Disney, completou, passeou, se divertiu, terminou essa viagem, pronto, completou o seu propósito. Na verdade, completou a sua meta, o seu objetivo. Acabou. Meu objetivo é trocar de carro, é vender o seu carro, conseguiu juntar o dinheiro que precisava, trocou, comprou aquele carro maravilhoso que você sempre sonhou, alcançou o seu objetivo. Pronto, tem uma data, tem um prazo. Propósito não. Propósito é todo dia. Propósito, você dorme e acorda conectado com ele. Propósito é algo que te completa, que te preenche todos os dias da sua vida. Então, propósito não é meta, objetivo, ok? Outra coisa que não é propósito. Propósito não é a sua profissão. Que a gente responde, e você? Quem você é? O que você é? Eu sou advogado, eu sou arquiteto, sou engenheiro, sou contador. Não, propósito não é a sua profissão. Sou motorista, eu sou vendedor, sou empresário. Não, isso não é você, isso não é o seu propósito. Então vamos lá, propósito não é a sua profissão. Entendeu? Propósito não é meta, objetivo, propósito não é a sua profissão, propósito não é fazer o que você ama. Nossa, Flávio, como assim? Propósito não é fazer o que eu amo, mas eu estou buscando, estou em busca. Tirei até um ano sabático para entender aquilo que me completa, que quando eu fizer, meu olho vai brilhar, meu coração vai bater mais forte. Você mesmo falou aí, Flávio, o que faz seu olho brilhar, o que faz seu coração bater mais forte. E vai falar agora que propósito não é o que eu amo, não é fazer o que eu amo. Exatamente isso. Porque se propósito fosse fazer o que você ama, imagina uma pessoa que vive intensamente conectado com o seu propósito, com a sua missão. Se você consegue imaginar alguém que na sua vida, na sua existência, ou essa pessoa, se ela já se foi, ou ela é uma pessoa que ainda é viva, que é conectada profundamente. Quando você olha, você fala assim, fulano vive profundamente o seu propósito. Nossa, conectado com a essência. Ele faz o que nasceu para fazer. Ele é uma pessoa que é o que nasceu para ser. Então, propósito, turma, não é fazer só o que ama. Porque alguém talvez pode alimentar essa ilusão de que quando eu encontrar o meu propósito, quando eu me conectar profundamente com o meu propósito, eu vou fazer o que eu amo. Nossa, o tempo todo vai ser leve, eu vou fazer só o que eu amo. Não é. Não é isso. Então, estou aqui no rol do que não é. E propósito não é sinônimo, mudando agora mais um exemplo para você do que não é propósito. Propósito não é sinônimo de tranquilidade, de viver sem problemas. Não é propósito isso.
Porque pelo mesmo exemplo que eu dei aqui da Madre Teresa, quando você vive o seu propósito, você vai sim continuar passando por desafios, por problemas, por dificuldades. Mas são desafios, problemas e dificuldades que você vai passar conectado, energizado, vivendo com a energia que o seu propósito te dá. Com a energia que ele te dá para vencer essas dificuldades todos os dias. A diferença está aí. Mas desafios, problemas, dificuldades vão continuar existindo na sua vida. É uma verdade que eu tenho que dizer, propósito não é esse conto de fadas que algumas pessoas, sem perceber, alimentam na mente. Talvez até não falam sobre isso, mas alimentam esse conto de fadas de, quando eu encontrar o meu propósito, eu vou ser uma pessoa que não vou ter tantos problemas. Você vai ter. A diferença é que você vai ter a energia do teu propósito te abastecendo para ir todos os dias vencer esses desafios. Isso é a verdade sobre o que não é propósito. E para fechar essa parte do que não é propósito, turma, propósito não é, as pessoas falam assim, né? Propósito é um privilégio para poucos. Saber viver o seu propósito é um privilégio para poucos. Tem gente que acredita assim, que quem é feliz fazendo o que faz, trabalhando no que trabalha, são pouquíssimas pessoas, porque elas não têm que fazer isso ou aquilo, ou porque nasceram ricas, ou porque aquilo. As pessoas gostam de contar histórias, né? E aí surge essa consciência coletiva para algumas pessoas que propósito, viver, trabalhar, se conectar profundamente com aquilo que é o seu propósito, é um privilégio para poucos. E isso não é propósito, porque propósito é para todos, é um privilégio de todos. Propósito é um privilégio de todos. Então, fechamos essa primeira parte para você entender o que não é propósito. Ok, Flávio, mas vamos lá, então o que é propósito? Eu já pego esse gancho aí sobre o privilégio. Todas as pessoas têm o privilégio de ter um propósito. O que é propósito, turma? Propósito é um porquê você fazer as coisas. É um motivo pelo que você faz as coisas. Propósito é uma força que te move a fazer o que você faz, que te faz levantar todos os dias, botar o pé para fora da cama e fazer o que você vai fazer todos os dias. É aquilo que te faz fazer e ser feliz fazendo. Isso é propósito. Essa força que te impulsiona, essa força que dá energia. Isso é propósito. Propósito é ter um motivo para agir, ter um motivo para entrar em ação, para fazer o que você faz, é ter um significado, porque quando eu entendo o significado daquilo que eu faço, isso faz eu me sentir realizado. O propósito me dá significado, me dá sentido, e quando eu tenho um significado para fazer o que eu faço, isso me faz me sentir realizado. E o que é sentir realizado? O que é realização? Realização. Tornar real, tornar algo que está no pensamento, tornar real. Me sentir realizado, sentir que concluí, que realizei, que construí. E o que faz isso? Essa força motriz que te impulsiona, que te eleva, que te empurra para frente, é o seu propósito. Ter um motivo para agir, um sentido. Você não veio a essa terra por acaso. Você tem um propósito, você veio por um propósito. E o que eu quero que você entenda é que propósito é essa conexão com o seu ser interior, com a sua essência, com os motivos, com um grande motivo pelo qual você nasceu e existiu. Todos nós temos um propósito, viemos a essa existência por um propósito. E aí a gente pode separar propósito em duas esferas para a gente entender um pouco melhor. E aí eu vou dividir essas duas esferas com você agora. A gente pode conceituar, vamos dizer, classificar propósito de duas maneiras diferentes para que você consiga enquadrar melhor esse entendimento do que é propósito. E a gente começa falando sobre propósito numa dimensão universal, porque existe uma busca, né, como eu já até falei, que está muito comum nos últimos tempos, últimos anos, por encontrar o meu propósito, a minha razão de viver, a minha missão de vida. Existe essa busca. Não existe uma fórmula mágica que vai fazer você sair daqui, não sei, não estou conectado com o meu propósito. Uau, agora eu sei totalmente, plenamente, sem nenhuma dúvida do que eu nasci para fazer. Não é assim que funciona. Não é assim. São camadas, são etapas.
E a cada momento você vai clareando mais, experimentando mais e você vai chegando em níveis mais profundos, mais elevados de conexão. Profundos e elevados, ficou confuso, né? Você vai chegando em níveis mais elevados de percepção e clareza e níveis mais profundos de conexão com a sua essência e com o seu propósito. E para te ajudar nessa caminhada, nessa jornada, eu vou dizer, existe um propósito universal, que é um propósito de todos. Todos, você que está me ouvindo agora, você que está me ouvindo agora, você que está me ouvindo agora, existe um propósito que é seu e é de todos. Um motivo pelo qual você nasceu e que você existe, que é de todos. E esse propósito, de tudo que eu já experimentei, na minha busca pessoal, de erros e acertos, de buscar um entendimento maior, eu entendi que o propósito universal, meu, seu e de todas as pessoas é prosperar e servir. Prosperar e servir. Esse é o propósito universal. Prosperar. Você primeiro precisa crescer, evoluir, ter abundância, prosperidade. Isso é um propósito para o qual você foi criado. Pare e pensa na complexidade da vida, na complexidade dos seres, da sociedade, do equilíbrio da natureza. Olha tudo isso que foi criado. Faz sentido para você pensar em algo tão complexo e tão perfeito se não for para crescer e prosperar, de viver o melhor dessa existência, o melhor de que isso pode oferecer? Faz sentido para você acreditar, independente do que você acredita de quem ou o que aconteceu para que essa natureza, essa complexidade da vida exista, independente do que você acredita? Faz sentido que alguém, uma força maior, o que você acredita, criou tudo isso, que fez isso existir para que a gente viva uma vida incompleta, pequena, apequenada, menor, insuficiente. Uma vida que não desfrute, que não alcance a plenitude da felicidade, do bem-estar, da paz. Faz sentido que tudo isso exista para algo diferente de viver essa paz e essa plenitude? Para mim não faz nenhum sentido. Então, quando você olha para a complexidade da vida, para a perfeição da existência humana e de toda a vida no planeta e além do planeta, tudo isso existe para algo muito mais profundo, muito maior. Pare e pensa. Isso é um propósito universal. Você nasce ser humano ali, frágil, dependente, você vai crescendo. É da natureza humana evoluir, é da natureza humana crescer, é biológico, você vai crescendo, evoluindo, e aí você vai cumprir uma existência até depois de você deixar essa vida e outros virão e vão cumprir essa existência. Será que isso é sem um motivo maior? É só isso? Não é. Existe um propósito muito maior, que é de crescer e de prosperar, viver abundantemente tudo que foi criado para ser vivido. Viver com abundância é você prosperar na sua saúde, prosperar na saúde do seu corpo, na saúde da sua alma, na saúde do seu espírito, da sua mentalidade, do seu intelecto, é prosperar nas suas relações. Ver prosperidade e abundância nas suas relações, na relação com seu pai, sua mãe, que é a primeira relação, na relação com você, antes disso, inclusive, na relação que você tem com seus parentes, na relação com seu cônjuge, com seus filhos. É prosperar nessas relações. É prosperar na relação que você tem com o Criador, se você acredita no Criador, em Deus, como eu acredito. Isso é viver um propósito universal, é prosperar. E aí você prosperou, nessa ordem, prosperou, cresceu, deu resultado, prosperar na sua profissão, ser bem sucedido naquilo que você faz, fazer de forma alegre, plena, e quando você faz, se entrega, você tem mais resultados, você avança mais, você ajuda mais pessoas, e aquilo te traz mais resultados, traz prosperidade, e você prosperou, e naturalmente a sequência da prosperidade é o servir. A sequência da prosperidade é o servir. Então, quando você para e pensa que você nasceu em última instância para servir ao outro, aí você entende que existe um propósito que é para todos, de todos, e todos estão prontos para vivê-lo. Prosperar e servir. Você precisa crescer para prosperar, você precisa prosperar para ter o que servir, ter o que oferecer, para ter o que transbordar.
na vida das pessoas. Tá entendendo isso? Isso é ter um propósito, se conectar com o seu propósito universal. Seu propósito universal. Ok, Flávio, mas beleza, eu sei, entendi, meu caminho é prosperar e servir, mas e aquilo? Mas para todo mundo é igual? Todo mundo vai fazer do mesmo jeito? Todo mundo tem um papel igual nessa existência? Claro que não, claro que não. É aí que entra o seu propósito na esfera individual. Na esfera individual. E o que é o propósito individual? É a sua conexão com o seu propósito universal. É o motivo pelo qual você serve. É a maneira com que você individualmente gera transformação na vida das pessoas. Você gera impacto positivo na vida das pessoas. É uma realização. Tornar algo real na sua vida por meio do servir ao outro, da maneira com que você serve. E aí, quando a gente vai falar de propósito na esfera individual, turma, a gente está falando que é aquele propósito que está conectado com a sua individualidade. Porque quando eu penso em propósito individual, talvez eu tenha que retornar aquele conceito. Para e pensa naquele conceito que eu falei sobre significado. Porque propósito é ter um significado para as coisas. Eu fazer com um significado. E aí, às vezes, você está naquela percepção de que, sabe a criança, quando a criança ainda pequena ali, ela entra na fase daquele porquê, e a pessoa está na fase do porquê, 3 aninhos de idade, ali, tudo ela pergunta porquê, tudo ela pergunta porquê. Por que isso? Por quê? Aí você responde ele, por quê? Aí pergunta o porquê da resposta do porquê que ele perguntou, e aí você vai respondendo. E essa criança, ela está buscando um sentido, um significado, um sentido, um significado. E aí, ela dá um significado para aquilo e quando faz sentido, ela faz. Só que as pessoas vão crescendo e aí elas vão querendo, por uma questão de pertencimento, de não se sentir só, de se sentir acolhido, se sentir amado, por outras necessidades que vão suscitando na vida da pessoa, ela vai fazendo coisas não porque faz sentido para ela, não porque ela entendeu um significado, um propósito para fazer aquilo, mas ela começa a fazer as coisas ou deixar de fazer coisas que fazia ou estava fazendo, porque ela sente que ela tem que fazer aquilo para ser acolhido, para ser amado, para ser aceito, para ser reconhecido. E a vida sem propósito é uma vida do tenho o quê? Então a vida do eu tenho o quê é uma vida sem propósito. Pare e pensa, quantas vezes você passou por essa situação do que eu tenho o quê? Toda vez que você vive no eu tenho o quê, você está vivendo sem propósito. Você não tem que nada. Você pode viver uma vida fazendo as coisas que têm sentido, clareza, porque o propósito te traz energia e motivação para você viver a sua vida. O propósito te traz essa completude, esse impulso de viver. É o seu propósito. Viva uma vida com propósito. E as pessoas gostam de falar, eu gostei dessa frase. Viva uma vida com propósito e uma vida de propósito. Coloque propósito na sua vida. Você não tem que nada, mas você pode, porque você tem um propósito que é de prosperar e servir. Prosperar e servir.